Se você acha que a morte é cruel, eu vou te apresentar o que é pior do que a morte. Você acha que a doença é ruim, ou AIDS, ou o Covid, ou um tiro, a morte não é ruim. O que é ruim é o pecado, que além de te matar e te leva para o inferno. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que o mal que você tem medo. Porque o pecado, além de te matar, te leva para o inferno. E você não tem medo do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. E você anda com pecado, dorme com pecado, bebe pecado, cheira pecado, fuma pecado. E não tem medo do inferno, porque você não tem medo do pecado. As pessoas têm uma aparência de dizer que tem medo do inferno, tem medo da morte. Ei, irmão, pior do que o inferno e a morte é o pecado que você carrega. Pior do que o inferno e a morte é o pecado, e o homem ama o pecado. Pior do que a morte, meu querido, que você tanto tem medo, é o pecado que você faz todo dia. Porque esse pecado conduz o homem ao inferno. Esse pecado que está no teu coração, que você todo dia pratica, você parece até um jovem bom, uma mulher boa, um homem bom, mas esse pecado te conduz ao inferno. E é esse pecado que hoje eu te falo, abandona. Abandona o pecado, porque senão, se você morrer nesse pecado, você vai descer ao inferno. Não tem três opções. O pecado leva o homem para o inferno. O pecado ainda destrói família. O pecado destrói casamento. O pecado destrói vidas. O pecado destrói nações. O pecado acaba com casamento. O pecado acaba com o pai e com a mãe. O pecado destrói famílias. O pecado destrói muitas coisas. Mas mesmo assim o homem anda abraçado com o pecado. As pessoas têm medo da morte, mas não abandonam o pecado. Você está sendo hipócrita contigo mesmo. Porque se você tem medo da morte e anda abraçado com o pecado, você não tem medo do inferno. Se você anda no pecado, você não tem medo da morte. Se você anda no pecado, você não tem medo do inferno. Porque o pecado que tanto vocês amam é bebida, é prostituição, é tanto mal que você carrega no seu coração. Você diz que tem medo do pecado, mas anda com esse medo da morte, do inferno. Você deveria ter medo do pecado que você anda abraçado. Se você tem medo do inferno, do diabo, você deveria ter medo do pecado que você ama. É esse pecado que vai te conduzir ao inferno. Esse pecado. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus veio para te dar vida. Jesus veio para te resgatar. Jesus veio para tirar o pecado da tua vida. Jesus veio para te dar salvação eterna. Ele veio para te dar o céu. Enquanto existe o inferno, o céu também existe. Enquanto o pecado existe, mas há perdão para o pecado. Mas essa decisão é tua. Você tem que decidir querer a vida, querer o bem, querer a Jesus, abandonar o pecado, e assim Deus vai te levar para o céu. Existe o céu para aqueles que abandonam o pecado. Existe o céu para aqueles que amam a Cristo. Existe o céu para aqueles que perseveram até o fim. Existe o céu para aqueles que amam a Deus e abandonam o pecado.